Antes de nós compartilharmos uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração, deixa eu agradecer ao pastor Osvaldo, que na segunda-feira me telefonou pedindo que eu estivesse aqui para ministrar uma palavra. E eu quero agradecer publicamente a vida do pastor Osvaldo, nosso pastor. Agradecer a Deus pela sua esposa, sua família. Louvar o Senhor por esse trabalho, por essa igreja tão abençoada, pois o Senhor aqui tem plantado ovelhas, tem plantado vocês para estar aqui acompanhando esse homem, sabendo que o Senhor é fiel, pois aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Então fica aqui o meu agradecimento, trago um abraço de Nova Iguaçu, a nossa igreja, né, Nova Vida lá em Nova Iguaçu, na pessoa da liderança do nosso bispo, juntamente com o pastor Gilson e todos os pastores. Trago um abraço deles carinhosamente. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, na segunda-feira, quando o pastor me ligou, me fazendo um convite, eu me pus a pensar o que eu poderia trazer, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, mas algo que pudesse te acrescentar, algo que pudesse vir ao teu coração, algo que pudesse te encorajar, te fortalecer, te sustentar, te colocar de pé, para que amanhã, depois de amanhã e todo o caminhar da tua vida, você possa se lembrar daquele que fez uma promessa sobre a tua vida. Porque quem sabe você tem chegado aqui e no decorrer da história da tua vida você ainda não tem visto algumas coisas acontecerem, mas eu quero te dizer, antes de entrar na mensagem, antes de entrar no texto, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém. Se existe uma palavra de Deus liberada à tua vida, creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia, igreja, que o Senhor vai cumprir. Amém. Chova ou faça sol, caia vento, tempestades, a palavra de Deus vai se cumprir, porque passa os céus, passa a terra, mas essa palavra não passará, diz o Senhor. Amém. Então, antes de nós entrarmos aqui, o tema da palavra é: mova-se pela unção que está sobre a sua vida. Diga comigo bem forte: eu vou me mover pela unção que está sobre a minha vida. Diz para o teu amigo aí de lado: mova-se pela unção que está sobre a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Eu poderia listar aqui tantos homens, tantas mulheres na Bíblia, que um dia se moveram pela unção que estavam sobre a vida deles. O que dizer de Moisés, o que dizer de Daniel, o que dizer de Josué, o que dizer de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, homens que se moveram pela unção que estavam sobre a sua vida. Mas eu escolhi um homem. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, quem já encontrou, diga amém. Nós vamos falar de Davi. Enquanto você se coloca de pé, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gato, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 8 do mesmo capítulo. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se eu puder pelejar comigo, se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então nos servireis, sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai de amor, e a tua palavra, nós agora, Deus, levamos cativo o nosso pensamento, a obediência de Deus, para ouvirmos a tua voz.
Fala-nos nessa noite, ó Deus, poderosamente ao nosso coração. Olha, meu Deus, quem entrou aqui precisando, meu Deus, ser encorajado, precisando, meu Deus, ser fortalecido, precisando, meu Deus, ser sustentado. Que a Tua palavra, meu Deus, possa ir de encontro a esse homem, a essa mulher, possa ir de encontro a essa família, meu Deus, trazendo o resultado pela qual ela será ministrada. Senhor, fala o nosso coração poderosamente nessa noite. Usa a minha vida, usa os meus lábios, que eu seja a boca de Deus nesta noite, que eu seja uma voz profética neste lugar, para falar daquilo que o Teu povo precisa ouvir. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Podemos assentar. Antes de nós entrarmos no texto, deixa eu aqui fazer um apanhado, um pequeno resumo, uma introdução para que você possa entender bem. Falar de Davi é também falar de Israel, porque Davi é o segundo rei de Israel. A história vai nos contar, vai nos dizer que depois da morte de Moisés e de Josué, o seu sucessor, Israel estava sem um governo. Até então, Israel era governado por Deus, pois era uma nação forte, era uma nação poderosa, mas eles viviam um governo teocrático. Deus então vai chamar Samuel no capítulo 10 para uma conversa e vai dizer para eles: olha, Samuel, o povo está querendo um rei, a nação está pedindo a mim um rei, porque eles olhavam para as outras nações e viam o governo humano, o governo teocrático, a teocracia. Dizia a história que era o governo de Deus que comandava aquele povo. Mas devido às muitas guerras, devido às muitas batalhas, o povo se dispersava e se voltava as costas para Deus, adorando a outros deuses. Com isso, muita gente se perdia, muita gente morria. E eles começaram a observar que precisava de um rei humano. Deus então vai fazer a mudança do estado teocrático para o estado monárquico. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, Deus vai chamar Samuel e vai dizer assim: olha, nós vamos fazer essa transição de governo porque eles querem um rei. Então, resumindo a história, Saul é levantado como o primeiro rei de Israel, para governar num período de 40 anos. Você sabe a história, ele desagrada a Deus, Deus já não mais vê com bons olhos. Deus então vai chamar a Samuel e vai dizer: olha, desce a casa de Jessé o Belemita, porque de lá me provide um rei. Sabe a história? Davi então é chamado, é ungido, é derramado óleo sobre a sua cabeça, e Moisés vai sussurrar no seu ouvido dizendo: você será o próximo rei de Israel. A história vai passar, os anos vão se seguir. Lá na frente, nós vamos encontrar uma situação, aí em 1 Samuel capítulo 17, porque Davi é o retrato de alguém que entende e compreende duas coisas muito importantes, irmão. Davi entende que tem que viver na dependência e na obediência de Deus. Todos nós, na nossa caminhada, precisamos entender e compreender que temos que viver na dependência de Deus e na obediência de Deus. Saul é reprovado porque não passou mais a viver na dependência de Deus e desagradou ao Senhor. Todas as vezes que Deus traçar um plano para a nossa vida, todas as vezes que Deus traçar um projeto para a nossa vida, e que nós, pelas circunstâncias do caminhar, do nosso viver, não mais obedecemos a palavra, vivemos de forma dissoluta, não vivemos mais na dependência e na obediência de Deus, com certeza os inimigos se levantarão e prevalecerá. A história vai nos dizer que este homem, no capítulo 17, Golias de Gato, 40 dias, de manhã e à tarde, está dizendo: dai-me um homem que possa pelejar comigo. Dai-me um homem que possa pelejar comigo. E a minha pergunta é: qual é o gigante que tem te afrontado, meu irmão? Qual é o gigante que tem te afrontado, minha irmã? Qual é o gigante que tem te afrontado nestes dias? Porque a história vai nos dizer que por 40 dias, de manhã e à tarde, ele está lá gritando: dai-me um homem que possa pelejar comigo. Se eu o ferir, quer dizer que havia uma condição: nós os serviremos. Porém, se ele nos ferir, vocês se tornarão escravos.
A primeira coisa que acontece quando nós nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida, Deus nos capacita a enfrentar os gigantes que todos os dias vêm contra nós. Diga glória a Deus. Todos os dias gigantes, todos os dias situações se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos relacionamentos. E quantas das vezes esse gigante grita, quantas das vezes a voz desse inimigo é ecoada dentro da tua casa, é ecoado dentro dos teus relacionamentos, é ecoado dentro do teu trabalho. Quantas das vezes Golias se levanta para dizer: dá-lhe um homem, dá-lhe uma mulher, dá-lhe um jovem que possa pelejar comigo. Diz a história que todas as vezes que Golias se apresentava, Saul e todo o exército, diz lá no versículo 11, espantaram-se, tiveram medo e se escondiam em cavernas. Por que é que você tem se escondido diante dessa situação? Por que é que você tem se escondido, meu irmão, minha irmã, diante desse quadro? Ei, levanta a tua voz profética onde Deus tem te plantado. Erga a tua voz profética e começa a profetizar essa história, porque essa história não termina assim. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto na tua vida, Ele ainda não terminou. Nesta noite eu vim aqui como uma voz profética para te dizer: é tempo de você se levantar. É tempo de você erguer a tua voz e usar a unção que está sobre a tua vida, pois essa história não vai terminar assim. Deus ainda não terminou com você, meu irmão. Saul já era rei. Davi havia recebido a unção, mas não chegou ainda o tempo de ser rei. Enquanto não chega o tempo de ser rei, irmão, toca a harpa na tua vida. Enquanto não chega o tempo de você reinar, toca a harpa na sua vida, porque Davi é alguém que está ao lado do rei. Ele vai assumir, ele vai ser o sucessor, mas isso não deu direito a ele de tirar Saul do trono. Ele tocava a harpa do lado. Ele tocava a harpa sabendo que a história ia mudar. Quando eu e você nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida, Deus nos capacita a enfrentar os gigantes que muitas das vezes está prevalecendo contra a história da nossa vida. A história diz por 40 dias, mas há quanto tempo esse gigante tem te afrontado? Quem sabe é 40 dias, talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei. Você sabe qual é o gigante que tem te afrontado lá na tua casa, no meio da tua família? Quem sabe é uma enfermidade que tem te assolado e é uma voz gigante. É a voz do inimigo tentando fazer calar a voz, porque o objetivo era calar a voz profética. Golias está ali representando o adversário, mas era para calar a voz profética, porque se não houvesse ninguém que se levantasse, ele iria prevalecer. Saul, sendo rei, era o primeiro a ter que encorajá-lo, era o primeiro a dizer para ele: vai, eu sou contigo, vamos lá, o Senhor é conosco, vamos para essa guerra, vamos pelejar, vamos batalhar. Mas ele vai dizer a ele, na história você vai estudar depois e vai entender, você não pode ir contra ele, você é muito jovem, você é muito moço. Ele, esse gigante aí, é herói de guerra. Davi nunca viu Golias como gigante. Você vai ver a história. A segunda coisa que acontece quando nós nos movemos sobre a unção que está sobre a nossa vida, Deus faz nos enxergar além das nossas possibilidades. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ao caminhar pela tropa, quando o gigante lá se apresenta, todos fogem, correm para as cavernas. E aí Davi vai perguntar: o que farão ao homem que derrotar ele? Ele vai casar com a filha do rei, será livre de impostos. Mas eles viam Golias como gigante. Davi, ao se deparar, olhou: é um filisteu. Deus nos faz enxergar além das nossas possibilidades. Talvez Deus tenha te trazido aqui essa noite com algumas impossibilidades. Talvez na tua vida, na história da tua vida, do teu caminhar, existam impossibilidades. Mas Deus manda te dizer, meu irmão, Deus manda te dizer esta noite, igreja: não olhe com os olhos naturais, olhe com os olhos da fé. Olhe com os olhos da fé, porque Deus te faz enxergar além
das possibilidades humanas. Diga glória a Deus. Davi não via Golias como gigante. Ele disse: mais um filisteu, o Senhor vai me entregar ele nas mãos. A terceira coisa que acontece quando eu me movo pela unção que está sobre a minha vida, nós somos levados para um outro nível de crescimento e avanço espiritual. Deus nos leva a crescer, Deus nos leva a amadurecer diante de circunstâncias que muitas das vezes eu olho, você olha e diz: é impossível, como que eu vou me lidar? Como que eu vou lidar com essa história? Como que eu vou lidar com essa circunstância? Quando eu e você nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida, Deus nos leva a experimentar um avanço e um crescimento espiritual. Talvez você tenha vivido a história da tua vida com algumas circunstâncias que tem te feito olhar para elas e dizer: não dá, é impossível, eu não vou conseguir, isso é demais, isso é grande, isso é poderoso, vai além das minhas forças. Deus manda te dizer, meu irmão, nessa noite, que há um crescimento espiritual e um avanço chegando para a história da tua vida. Há um crescimento e há um avanço espiritual chegando para alcançar a tua vida, alcançar a tua história, alcançar a tua família, alcançar o teu trabalho. E a história não vai ficar assim. Deus vai mudar essa circunstância e você ainda vai cantar o hino da vitória. Diga glória a Deus. A quarta coisa que acontece quando eu me movo pela unção que está sobre a minha vida, quando eu me movo pela unção que está sobre a minha vida, Deus me leva a uma dimensão sobrenatural. E é exatamente aqui que eu quero parar e abrir um parênteses, irmãos. Muitas das vezes no nosso caminhar, muitas das vezes na história da nossa vida, estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Aqui vocês estão debaixo da autoridade espiritual do vosso pastor. Existem sonhos, existem projetos. Deus coloca no coração deste homem sonhos, projetos, avanços. E é preciso que você esteja ao lado. É preciso que você acredite. É preciso que você jamais desconfie da palavra do homem de Deus. Não olhe como um homem natural, mas olhe com os olhos espirituais para aquele que Deus colocou sobre a tua vida para te pastorear. Porque Deus nos leva a uma dimensão sobrenatural. Nós não vamos entender algumas coisas na história da nossa vida, mas eu quero te dizer nesta noite que muitas das vezes a conquista que você está esperando, a porta que está fechada e que você está esperando abrir, o milagre que você espera alcançar, a cura que você espera na tua vida acontecer, está exatamente no caminhar da história da tua vida. Muitas das vezes não é nem orando, não é nem cantando, não é nem pregando, mas somente de eu caminhar, somente de eu caminhar ao lado daquele que Deus plantou como profeta desta casa, da minha vida, da vossa vida. Deus abre portas, Deus abre caminhos, Deus traz o impossível na história da tua vida acontecer. Deus nos leva a um estado de sobrenatural. Amém, Jesus. Porque muitas das vezes olhamos as coisas no natural. E se nós, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, nessa sociedade distorcida dos seus valores morais, dos seus valores pessoais, dos seus valores familiares, onde tentam nos implantar um sofisma, onde tentam nos implantar aquilo que era certo passou a ser errado, e aquilo que era errado passou a ser certo. Uma sociedade distorcida de tantas situações do desconforto familiar. Claro que eu não quero aqui julgar e nem colocar oposição, mas você sabe, você entende o que eu estou falando. Uma sociedade que tenta invadir a igreja de uma forma sutil. Olha a voz do inimigo, olha a voz do filisteu, olha a voz de Golias clamando lá, gritando, dai-me homem. Tentando entrar no nosso meio para implantar uma ideia, valores morais distorcidos daquilo que diz a palavra de Deus. E nós, irmãos, e eu, e você, e a igreja,
Como é que lidamos com essa história? Como vamos lidar com essa circunstância? Será que Deus nos chamou? Será que Deus nos separou? Será que Deus nos tem colocado numa igreja para tão somente estar aqui dentro? Lá fora há um clamor, lá fora há um povo, uma sociedade que está esperando a revelação dos filhos de Deus. Quem são aqueles que realmente são salvos? Quem são realmente aqueles que têm uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que possa mudar a história da minha vida? Porque eu não creio, irmãos, eu não acredito que ninguém que tem distorção, que ninguém que tem comportamentos errados faz isso ou é aquilo porque quer. Existe algo espiritual muito grande envolvido. Há um Golias gritando: dá-me um homem. Há um Golias gritando todos os dias: dá-me um homem que possa pelejar comigo. Há um Golias gritando na história da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, todos os dias. E é preciso que alguém se apresente. Golias só ficou lá durante 40 dias, porque não houve ninguém que se apresentasse. Porque Deus já estava pronto a dar a vitória àquela nação há muito tempo. Mas Deus não ia descer nem mandar anjos para fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Aquilo que cabe eu, aquilo que cabe a você, aquilo que cabe à igreja fazer, faça. Porque Deus não vai descer nem mandar anjos para fazer, irmãos. Saul, sendo rei, teve medo. Junto com o exército, não se apresentou um. Davi chega e diz: Deus vai entregar nas minhas mãos esse homem. E é assim que Deus quer fazer na história da nossa vida, irmãos. Se apresente e deixa que o sobrenatural Deus opera. Se levanta na tua casa e deixa que Deus opera. Se levanta lá no teu trabalho e deixa que Deus quebra a barreira. Se levanta lá no meio onde Deus tem te colocado e seja uma voz profética naquele lugar, porque Deus se levanta para bater o inimigo. Diga glória a Deus. Uma pedra, irmão, seria impossível uma pedra derrubar um gigante. Mas o que derrubou aquele homem não foi uma pedra tirada, mas alguém que se levantou e diz: eu vou em nome do Senhor. Todas as vezes que nós nos levantamos no caminhar da nossa vida e diz: eu vou em nome do Senhor, há uma pedra tirada. E não há inimigo que possa permanecer de pé. Não há adversário, não há circunstância, não há enfermidade que prevaleça quando nós nos levantamos e nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida para ir contra aquela situação. Deus derruba o adversário, irmãos. Deus derruba o inimigo. E você vai ver isso na história da tua vida. A quinta coisa: Davi passa a viver com as demandas daquela conquista. Ou seja, ele não é visto mais pelos outros. Ele não é visto mais pelos outros apenas como um pastor de ovelhas, como aquele rapaz, aquele menino, filho de Jessé, que cuidava das ovelhas. A partir desse momento, o reino espiritual passa a ver de forma diferente. Todas as vezes que nós nos levantamos e usamos da unção, da autoridade que está sobre a nossa vida, o reino espiritual passa a nos olhar de forma diferente. Davi já não passou mais a ser aquele menino, aquele rapaz, porque a história vai dizer que Saul tenta colocar nele a armadura, tenta colocar sobre ele a espada, a lança, o escudo, e ele não era de guerra. Davi cuidava de ovelhas. Ele disse: com isso não dá, eu não estou acostumado. Então ele vai dizer: você não vai conseguir, não vai dar, não é possível. Quantas das vezes tentam nos colocar uma armadura, tentam nos colocar um fardo, tentam nos colocar algo que nem eles mesmos conseguem levar. Porque na história da nossa vida é assim. Muitas das vezes a afronta vem como uma armadura, como uma espada, como uma lança. Davi tinha na mão uma arma. E muitas das vezes Deus irá nos fazer vencer o inimigo com uma arma nas mãos. Como que é isso? A espada, a lança, se levantava o inimigo, ele jogava, acabou. Matava, destruía. Mas se levantasse outro, é melhor muitas das vezes estar tocando a harpa e agradando o coração de Deus, porque muitas das vezes Deus nos faz derrotar os inimigos tocando a harpa.
Tocando a harpa, muitas das vezes o inimigo cai, o inimigo não prevalece. Porque ele podia muito bem lançar, derrubar, e se levanta outro, ele não teria nas mãos. Mas tocar o coração de Deus, a atitude de Davi, eu vou. Ele não olhou para o gigante, lá um gigante, não vai dar para mim. Ele não olhou para a circunstância, ele viu Deus a quem ele servia. Ergue tua cabeça e olhe para o Senhor, o autor e consumador da tua fé, aquele que te salvou, que te regenerou, que te justificou, que te plantou aqui neste lugar, que tem te abençoado. É nessa voz, é nesse Senhor que você tem que seguir a história da tua vida. Ah, mas eu não tenho visto algumas coisas ainda acontecer. Não se mova pelas circunstâncias, prossegue a tua caminhada, porque o Senhor é contigo. Ah, mas ainda eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, eu ainda não tenho minha casa, eu ainda não tenho meu carro, está me faltando algumas coisas. Continua a tua caminhada, porque Deus muda a história da nossa vida. A quinta coisa que acontece quando eu me movo pela unção que está sobre a minha vida, nós nos sentimos fortalecidos e encorajados para ajudar a outro. Porque muitas das vezes as circunstâncias, nós somos envolvidos pelos problemas, pelas lutas, as adversidades. Quantas das vezes estamos tão envolvidos com a luta, com aquela situação, que não percebemos que Deus coloca alguém ao nosso lado, que é para nós com uma palavra ajudar. Mas estamos tão envolvidos com a circunstância, estamos tão entrelaçados no problema, que fechamos os olhos para isso. Quando nós nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida, Deus nos fortalece, nos encoraja a ajudar a outros mais fracos. Muitas das vezes Deus vai colocar alguém do teu lado, com uma circunstância pior daquela que você está vivendo ou que já viveu. É para você encorajar, é para você fortalecer aquele irmão, aquela irmã, é para você dar uma palavra de encorajamento, aquele teu vizinho, aquele teu colega de trabalho, de faculdade, nos teus relacionamentos. Deus às vezes vai permitir alguém do teu lado, que é para você com uma palavra de ânimo, de força, ajudar aquele, porque você já está fortalecido. Davi, com aquela atitude de se apresentar para ir enfrentar Golias, ele encoraja todo o exército. Ele encoraja todos a lutarem, a pelejarem contra os inimigos, contra o adversário. Você vai ver a história, depois você estuda em casa, você vai perceber que todos são encorajados a lutar e eles partem para cima e vão e vencem a guerra. Mas diz a história que Saul já não olhava Davi mais com bons olhos. Porque eu quero abrir aqui um parênteses para te dizer, todas as vezes que você se levantar e se apresentar, alguém também ao seu lado vai tentar te parar. É assim, irmão. Você tem sonhos, você tem projetos. Deus tem um projeto, um sonho para a tua vida, e você está caminhando, está lutando. Talvez você compartilha com um, com o outro, naquela força, na coragem. Mas saiba também que além do Golias, que se levanta muitas das vezes com uma voz para tentar te parar, muitas das vezes vai parar alguém do teu lado também, para dizer, não dá não. Isso aí não é para você, você não vai conseguir, a história não vai mudar. Eu já vi esse filme, não é assim que muitas das vezes nós ouvimos? Eu já vi alguém fracassar nisso aí. Mas Deus manda te dizer nessa noite, meu irmão, fique firme. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Permanece seguindo, permanece caminhando. Não olha as circunstâncias, não olha as adversidades. Continua prosseguindo na tua fé, porque qualquer hora Deus vai entrar e mudar a história da tua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A sexta coisa que acontece quando nós nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida. Deus nos faz entender, irmão, a razão pela qual nós fomos chamados e separados para uma grande obra. Talvez, eu não sei se 1 ano, 2 anos, o tempo que você está servindo a Deus, mas Deus vai fazer você entender a razão pela qual você foi chamado para essa grande obra. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com cada um de nós para essa grande obra. Deus não vai descer, nem vai mandar um anjo, como eu disse, para fazer aquilo que eu tenho que fazer.
Deus nos confia algo às mãos para que eu e você possamos fazer. E à medida que nós vamos fazendo, e à medida que nós vamos caminhando, e à medida que nós vamos crescendo, Deus vai nos trazendo estratégia, nos encorajando, nos fortalecendo. E daqui a pouco, quando você olha para trás, você caminhou, você andou e você nem percebeu. Diga glória a Deus. Eu e você fomos chamados para uma obra grande. Não desanime. Não desanime diante da adversidade. Não questione diante das lutas. Porque você sabe da história. Israel viveu 40 anos no meio do deserto. Não entendeu o propósito de Deus. Não compreendeu a visão de Deus. E sabe o que fez eles parar? Porque, irmãos, imagine, um dia eu vivi essa experiência. Eu fui até o centro do Rio, saí de Nova Iguaçu e fui até o centro da cidade. E quando eu cheguei lá para entregar um documento, que eu abro a pasta, cadê o documento? Eu havia esquecido. E agora, irmãos, ter que voltar tudo até Nova Iguaçu, pegar um trânsito, um calor tremendo. Olha as demandas que eu tive que lidar para voltar. E aí, quando eu olhei o tempo, a hora, não dava mais para ir e voltar. Eu perdi Israel. E aí eu me pus a pensar sobre a história desse povo. Israel está vivendo 40 anos andando em círculo em volta. Tudo porque começou a questionar a Deus. Tudo porque começou a reclamar, dizendo: lá tinha pão, lá tinha água, lá tinha carne, e nós estamos aqui, vamos morrer. Deus falou: então vocês vão começar a caminhar a volta. Vocês vão dar círculos e nem vai perceber. Eles estão andando há 40 anos, dando voltas sem perceber. Olha a experiência. Esqueci o documento, e agora? Volto lá, mas não dá tempo. Para entregar tem que ser para outro dia. E aí lidar com as demandas. Fazer o caminho de volta, irmãos, muitas das vezes é difícil. Fazer o caminho de volta, muitas das vezes não é fácil. Então permaneça firme, permaneça de pé. Não olhe para as circunstâncias, nem para a direita, nem para a esquerda, porque lidar com as demandas do caminho de volta não são fáceis. Requer esforço, há desgaste emocional, físico, espiritual, porque Saul e o exército estavam vivendo um desconforto espiritual tremendo. Havia um desgaste físico, havia um desgaste emocional, mas havia também um desgaste espiritual, porque a luta muitas das vezes faz assim na nossa vida. Nos desgastamos fisicamente, nos sentimos cansados, abatidos, muitas das vezes nos sentimos desencorajados, desassistidos. Emocionalmente, muitas das vezes somos envolvidos pelas circunstâncias, somos envolvidos pelos problemas. E se falar do espiritual, é isso que o inimigo muitas das vezes tenta, é mexer na nossa área emocional, na nossa área espiritual, para tentar calar a voz profética que Deus já colocou sobre nós. Não cales a tua voz profética, meu irmão. Não feches a tua voz. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a história da tua vida, não cale a tua voz diante da adversidade. Não cale a tua voz diante dessa luta. Não cales a tua voz diante desta dor, porque uma hora dessa Deus entra e muda a história. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele disse, Jó capítulo 22, versículo 28, ele diz: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. A oitava coisa que acontece quando eu me movo pela unção que está sobre a minha vida, é que Deus espera que a atitude de se mover, Ele venha derramar sobre nós tudo aquilo que Ele sonhou. Você foi colocado aqui não como um acidente. Você não é apenas o número de uma identidade, de um CPF. Deus sonhou com você. Deus quis se multiplicar em você. Você é importante para Deus. Você é a menina dos olhos dele. Quem toca em você está tocando em Deus. Você não é alguém, como diz uma letra da canção de um cantor aí secular: ah, deixa a vida levar, a vida leva eu. Não. Você faz parte de um sonho, de um projeto de Deus.
Deus, ao te criar, Deus, a te colocar aqui, a te revestir de carne, tendões, pele, osso, e soprar em você, nas suas narinas, um fôlego de vida, é que Ele acreditou em você. É que Ele olhou para você e disse: eu posso contar com ele, eu posso contar com ela, eu posso contar com essa igreja, eu posso contar com esse povo, para mudar a história dessa nação, desse povo, dessa sociedade. Eu posso contar com esse. Deus conta comigo e com você para essa grande obra. Quando nós nos movemos pela unção que está sobre a nossa vida, Deus derrama sobre nós coisas, irmão, coisas tremendas sobre nós. Há portas abertas. Aquilo que às vezes era para dar até errado, passa a dar certo. Aquilo que talvez a gente nem pediu, mas vem sobre nós, porque nós estamos nos movendo pela unção que está sobre a nossa vida. Nós não paramos, nós não olhamos para as circunstâncias. E para que isso aconteça, nós precisamos ser reconhecidos em 3 lugares. Em 3 lugares nós precisamos ser reconhecidos. Primeiro lugar é o céu. E por que eu tenho que ser reconhecido no céu? Porque o reino espiritual reconhece alguém de autoridade. O reino espiritual se move por direito de autoridade ou de legalidade. Então eu tenho que ser, você tem que ser, nós temos que ser reconhecidos no céu, porque o reino espiritual reconhece alguém de autoridade. Por que é? Por que, irmãos? Você tem mantido a tua voz fechada, você tem se calado, porque diante dessa luta, porque diante dessa circunstância você tem se calado, tem estado com medo, tem sido afrontado e tem se sentido muitas das vezes entristecido, desanimado. O reino espiritual se move por direito de autoridade. Toda vez que eu me levanto na autoridade do nome de Jesus e promovo, e profetizo, e declaro, o reino espiritual reconhece. O reino espiritual reconhece. Davi aqui ninguém sabia. Ninguém sabia que Davi já havia sido ungido lá atrás. Ele seria o próximo rei, o sucessor. Ninguém sabia. Quando ele se apresenta, aí ele vai contar a história. Um dia eu estava no campo, um urso veio, tentou atacar o rebanho, eu peguei ele, matei. Um leão veio, se levantou para roubar a ovelha, eu fui lá e matei. Ninguém sabia. Porque muitas das vezes o trabalho do campo não é visto, mas é sempre reconhecido no reino espiritual. Muitas das vezes o trabalho do campo não é visto, irmãos. Guarda isso no teu coração. Mas ele é sempre reconhecido no reino espiritual. Porque Davi não está na memória de homem, Davi está na memória de Deus. Ele está lá no campo trabalhando, batalhando, está lá cuidando das ovelhas. Aquele momento era um tempo que Davi estava sendo treinado e não sabia que lá na frente ele ia ser o rei. É assim. Muitas das vezes você está diante da situação, muitas das vezes você está diante de uma situação impossível, e você olha e diz e reclama e questiona. Deus às vezes está te preparando para algo maior lá na frente. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ao enfrentar o leão, ao enfrentar o urso, ele estava sendo treinado para esse tempo aqui. Porque ao derrotar Golias, ele casa com a filha do rei. Ele se torna rico e não paga mais imposto. A história prosseguiu. Se você for ler e estudar a história, você vai ver que até lá no Novo Testamento, a casa de Israel era isento de impostos, por causa desse ato de Davi. Quando ele derrota Golias, é decretado: não pagará mais imposto. Olha, irmãos, ele estava sendo preparado. O segundo lugar que eu preciso ser reconhecido é no inferno. É o inferno? É. Você pode parecer estranho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos isso. Por quê? Porque o adversário sabe que se você usar da autoridade que Deus já lhe concedeu, ele perde as guerras, ele perde as batalhas. O inimigo sabe, o adversário sabe que se você se levantar e usar da autoridade, e se mover da autoridade que está sobre a sua vida, ele sabe que ele perde guerras, ele perde batalha. Sabe por que muitas das vezes o inimigo prevalece contra nós? Porque nós não reconhecemos quem nós somos no reino. Nós não reconhecemos quem nos chamou, quem nos separou, e
que nos dotou de autoridade espiritual. Então Ele sabe disso. Todas as vezes que você se levantar, Ele vai perder. Mas todas as vezes que você parar, o inimigo se apresentará e se fortalecerá. Muitas das vezes, as circunstâncias que vêm sobre nós nos calamos, nós paramos, nós não acreditamos, nós não abrimos a nossa boca para profetizar, para ir contra aquela circunstância. Muitas das vezes vamos dormir num travesseiro de pedra, porque não usamos da autoridade que Deus nos concedeu. Como vai, irmão? Ah, eu estou numa luta. Como vai, irmão? Ah, eu estou numa prova. Você já viu isso? Quanto tempo está essa luta? 10 anos, 20 anos, 50 anos, vivendo com a mesma dor, com a mesma circunstância, carregando o mesmo fardo. Irmão, usa da autoridade que Deus lhe concedeu. Levanta, abre a tua boca, profetiza essa situação, e isso você vai ver o reino se movendo em teu favor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro lugar que nós precisamos ser reconhecidos é dentro dessa sociedade, porque o mundo aguarda aqueles que de fato irão de herdar, ou hão de herdar a vida eterna. A sociedade está lá fora gemendo, clamando para a revelação dos filhos de Deus. Nós precisamos ter na nossa boca uma palavra que venha encorajar, uma palavra que venha libertar, que venha transformar, que venha curar. Muitas das vezes alguém só precisa de um abraço e dizer: eu te amo, Jesus é maior do que essa dor. Somente isso, irmão. Muitas das vezes eu vou me calar e a minha vida vai falar. Muitas das vezes eu vou estar diante de situações, Deus vai colocar você diante de situações, guarda isso, irmão, em que a sua vida vai falar. Eu trabalho com imóveis lá no Rio, e um dia, ano passado, coisa de 7 meses atrás mais ou menos, uma pessoa me procurou dizendo: olha, eu preciso comprar uma casa, pois eu recebi um dinheiro de uma herança. Falei: tá bem, queria que você me levasse pelo menos em 3 lugares diferentes, eu preciso da casa assim, assim, e me descreveu o que ele precisava. Está bem, eu separei 3 imóveis, combinei um horário com essa pessoa, pus no meu carro e fui levar. Essa pessoa disse assim para mim: nunca vi na minha vida, você pode levar meu pai? Claro, podemos. Onde mora? Aqui, bairro da Posse. Quem é de Nova Iguaçu sabe. E eu fui até esse lugar pegar o pai dele. Ao entrar na rua, irmão, olha só como que são as coisas. Eu não sabia. Ele falou: você pode esperar aqui, na esquina? Aí eu pensei: bom, de repente ele está com vergonha de mostrar onde mora, né? Porque existe isso. Eu falei: tá bom. Ele saiu do carro e foi andando, uns 50 metros mais ou menos, dobrou a esquina da outra rua. Daqui a pouco vem ele com o pai na cadeira de roda. Eu falei: estou entendendo? O que é isso? Ele veio, sol quente. Falei, quando ele chegou, eu falei: por que você não me disse? Eu ia até lá, no portão da sua casa. Seu pai está na cadeira de roda, não tem problema, a gente colocaria aqui. Você vem andando de lá aqui. Não, é que sei como é que eu falo isso para você. Eu falei: não, pai, mas vamos aí, pode falar o que é. Não, é porque meu pai é dono de um terreiro aqui enorme, centro de macumba aqui, ele é espírita. Você é uma pessoa cristã. Eu fiquei assim meio de: como é que você ia lá, entrar lá? Eu falei assim: não, tem que entrar lá, vamos lá, não tem problema não. Fomos ver o imóvel, tudo. Na volta, ele constrangido de eu chegar até lá, parei na porta do centro espírita, ajudei a descer a cadeira. Vamos lá, vamos. Entrei. Quando eu entrei, aquele salão, aquelas mulheres todas de branco, alguidades, obrigações, né? Aqueles bichos matados, aquela sujeira, aquela imundícia que é peculiar do diabo. Isso é peculiar dele. Entrei naquele terreiro. A única coisa que eu disse: Senhor, que a minha vida fale nesse lugar. Não disse uma palavra para aquele homem: ó, Jesus salva, liberta, você tem que sair dessa. Entrei naquele lugar: você aceita uma água? Eu falei: claro, sim. Pode sentar. Ele fez sinal, veio lá aquela mãe de encosto, né? Trouxe toda de branco, cheia de guias, na bandeja de copinho d'água. Senta um café? Ah, sim, cafezinho, uma água. Pois não, vamos tratar, né? Tratamos e tal.
Tudo bem, tudo bem. Resolvi a situação. Quando eu vou sair, ele, Marcos, muito obrigado, vai com Deus. Eu falei, também, fica com Deus, que a sua semana seja uma semana abençoada. Se eu precisar, pode me ligar, tudo bem, tal. Despedi, um abraço, saí. Quando chego lá fora, o filho vem correndo para falar comigo, para ir embora, diz assim, rapaz, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa aqui, cristã, que entra aqui dentro. Eu falei, porque normalmente os crentes que passam aqui, quando não passa aqui, passa do outro lado da rua. E ainda passa dizendo assim, sai, irmão, sai daqui, sai fora daqui, tá? Passa assim ao largo. Você é o primeiro que entra aqui, ainda senta, toma água, café com meu pai. Irmãos, muitas das vezes nós vamos falar com a nossa vida. Ficou plantado ali naquele lugar uma semente, porque não sou eu que faço a obra, não sou eu que salvo, não sou eu que transformo, não sou eu que liberto. Para concluir a história, não fechamos negócio de imóvel nenhum. Não houve negociação, não fechamos, desistimos. E eu entendi, meses depois, que Deus me levou apenas ali, para entrar naquele lugar e ser luz no meio das trevas. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te levantar para ser luz no meio das trevas. Esse povo, essa nação, essa sociedade está em trevas e eles estão procurando quem é luz. Então muitas das vezes Deus vai usar a tua vida para ser luz. Muitas das vezes você não vai abrir nem a sua boca. Somente no caminhar alguém vai olhar e ali vai uma luz. Caminhando, ali vai alguém que tem luz. É assim, irmão. Uma experiência tremenda que eu levo para a minha vida e compartilho todas as vezes que tenho oportunidade. E Deus tem colocado nos meus lábios e nos lábios da minha esposa uma oração em forma de canção. Eu não sei como você tem chegado aqui, como você tem vivido a história da sua vida, no teu caminhar. Eu não sei quais são as circunstâncias que tem te afrontado, qual é o Golias que tem estado diante de você e gritando lá na tua casa, no teu trabalho, talvez todos os dias quando você vai deitar, uma voz gritando lá, dá-me um homem, dá-me uma mulher. Eu não sei se é uma pessoa, se são duas ou mais, mas Deus tem colocado nos meus lábios, nos lábios da minha esposa, uma oração em forma de canção. E enquanto ela vai estar ministrando essa canção, você vai ficar de pé no teu lugar. Ao de pé no seu lugar, você vai fechar os teus olhos. Você fica de pé no seu lugar e enquanto ela vai estar ministrando a canção, eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa canção, é uma oração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade te alcançar, tu és meu abrigo. Deixa a presença de Deus te envolver nesse lugar. Me submergir. Deixa a presença de Deus te tocar nessa noite, irmão. Olha os rios de Deus que correm neste lugar. Para que você que chegou aqui seja fortalecido, seja sustentado por essa presença. Seja encorajado sobre no teu caminhar todos os dias da tua vida. Você possa se levantar o Deus da minha e se mover na unção que está sobre a sua vida, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você que chegou aqui talvez desencorajado, talvez entristecido, carregando uma luta, uma circunstância, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Dá um passo à frente, vem na rocha, porque na rocha há esperança, na rocha há solução, na rocha há resposta. Vem nessa noite pro altar, porque Deus está te chamando, meu querido, minha querida. Não tenha medo, não se sinta desamparado, não se sinta desencorajado,
presença. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres que têm ouvido a tua voz nessa noite, meu Deus, que têm se achegado diante da rocha, porque na rocha há esperança. Ainda que a árvore cortada, o cheiro das águas brotará. Eis aqui, Senhor, homens e mulheres diante do Senhor, diante da sua voz, diante da sua palavra, com situações, com circunstâncias que muitas das vezes tem feito, ó Deus, parar, tem feito desistir, tem feito muitas das vezes até chorar, meu Deus, porque esse homem, essa mulher sabe quantas das vezes ao deitar no travesseiro sabe da dor que envolve seu coração, que envolve sua alma, esperando em ti muitas das vezes a resposta que não vem. Mas nessa noite, meu Deus, na autoridade no nome de Jesus, eu me levanto, Senhor, para profetizar sobre esse homem, sobre esta mulher. Quebra, Deus, as cadeias, quebra os grilhões, quebra toda a porta de bronze, toda a tranca de ferro seja despedaçada, todo o céu de bronze seja quebrado na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, ministra essa casa, essa família, levanta, põe de pé esse homem, põe de pé essa casa, põe de pé essa família, faz o inimigo cair, meu Deus, nessa noite, porque não há quem possa permanecer de pé diante da tua palavra. Oh, meu Deus, fortalece esse meu irmão, sustenta com sua mão forte e poderosa, assim como o Senhor foi com Davi diante de Golias. Seja com esse homem, seja com essa mulher, seja com essa igreja, seja com esse povo, meu Deus, que o inimigo não encontre, Senhor, espaço, que o inimigo não encontre ocasião, ó Deus, mas que ele fuja de diante de nós, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, nós assim declaramos e profetizamos. Queremos nessa noite, meu Deus, no teu agir. Meu Deus, quando os teus servos chegarem em casa, eu creio que eles verão o favor de Deus na tua vida. Eu creio, meu Deus, que eles verão o favor de Deus na vida deles, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Oh, Silmar. É Clarissa. E traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, sim, andando sobre as águas. Glória a Deus, aleluia. Pela fé. Fala o teu nome, meu Deus. Profetiza isso. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levanta suas mãos agora e diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Duas coisas eu quero dizer e eu encerro aqui a minha palavra. Olha, irmãos. Não olha
para a circunstância que você esteja vivendo, que você esteja passando, enfrentando na tua vida. Levanta os teus olhos, olhe para o autor e consumador da tua fé, ergue tua cabeça, não valorize as circunstâncias, porque aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Sobem com asas como asas, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. É a minha primeira palavra. Segunda palavra, e eu quero que você tome isso para a tua vida e saia daqui nessa noite voando na presença de Deus, para viver uma semana abençoada, para viver um mês abençoado. Se no decorrer da história da tua vida, no teu caminho, você se deparar com o mar diante de você, não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, povo, não tenha medo, igreja. Porque se o mar não se abrir diante de você, Deus fará com que você caminhe sobre as águas, mas você passará para o outro lado. Você vai atravessar o mar, porque essa é a vontade do Senhor. Aplauda Ele bem forte. Dizendo glória a Deus.